polêmica envolvendo os pisos sintéticos, pisos de plástico, gramado sintético cresce no futebol brasileiro. O Flamengo apresentou nesta semana um documento de 25 páginas com um estudo aprofundado a respeito do tema. 5 clubes brasileiros que têm pisos desse tipo em seus estádios, nos estádios onde atuam, rebateram com uma nota curta, sem tanto conteúdo. E, infelizmente, a discussão resvala no clubismo. A discussão é técnica, é científica. Ela envolve o futebol e várias vertentes. Deveria ser feito esse debate nessa esfera, mas, infelizmente, ele está contaminado. Na tentativa de trazer informação precisa com o viés correto aqui para o canal, trazemos mais uma vez o especialista no assunto, já podemos assim dizer, Fabrício Kika, para explicar detalhadamente por que os dirigentes que alegam que não há consenso a respeito dos males, né, que eventualmente o piso artificial, o piso de plástico possa causar aos atletas, e que em contrapartida há uma série de evidências que ele vai apresentar nesse vídeo de que, de fato, o piso artificial passa muito longe de ser algo aceitável numa liga séria e de primeira divisão, como no Campeonato Brasileiro do futebol praticado pelas principais equipes do país. O Fabrício vai dar o seu recado já já nesse vídeo que tem o apoio da Kraken. Tá? Certamente você já ouviu falar em Bitcoin, talvez você não saiba que ele foi o ativo que mais se valorizou no mundo nos últimos 15 anos. E hoje entrar nesse mercado ficou muito mais fácil, especialmente com a Kraken. Ela é uma das empresas mais inovadoras e seguras do planeta nesse ramo. A Kraken está no mercado desde 2011, presente em mais de 100 países e passa dos 15 milhões de clientes. Aqui no Brasil, tem atendimento 24 horas em português, 24 horas por dia. E você pode abrir sua conta grátis e rapidamente usando o Pix para investir. Na Kraken você pode comprar Bitcoin, dólar, que rende até 5,5% ao ano, e acessar mais de 490 criptomoedas diferentes. E se você já entende do assunto, já está iniciado nesse assunto, nessa área, existem opções de trade e alavancagem para que você possa investir com mais estratégia. Então aproveite a promoção aqui do canal. Abra sua conta grátis. Negocie US$ 200 e ganhe US$ 10 em Bitcoin. Como? Acessando o link que está aí na sua tela, nesse QR Code, ou o primeiro comentário fixado. A Kraken apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. Com a palavra, Fabrício Kika. Obrigado, Mauro, mais uma vez por essa oportunidade. Meu nome é Fabrício Kika, lá do canal Mundo na Bola. Tem várias lives completas com todo o detalhamento da questão do piso sintético. Dá um pulo lá para você pegar detalhes mais aprofundados. Mas vamos lá. A questão do consenso, ou da falta de consenso, é o maior argumento na defesa para o piso sintético. E é verdade. Não há um consenso científico com relação ao maior índice de contusões. Mas isso não quer dizer que não existam evidências fortes que sugerem o maior índice de contusão. O fato de não haver consenso refere-se à dificuldade da aplicação da metodologia científica para chegar a um consenso, a uma prova inequívoca do aumento de contusões quando se joga futebol profissional na grama, no piso sintético, né? Vamos entender essa questão e vocês vão entender comigo a dificuldade de fazê-lo. Bom, primeiro trata-se da característica do experimento. Então vamos lá. Imagine, para a gente seguir a linha metodológica normal, imagine um grupo de 32 jogadores que jogam exclusivamente futebol profissional numa grama natural, e um outro grupo de 32 jogadores que jogam exclusivamente em campo sintético. E aí você compara, depois de 40 jogos, quem teve mais lesões? O grupo que teve mais lesões. Bom, você tem 32 jogadores de cada lado, e você, depois de 40 jogos, você identifica que o grupo que jogou apenas na grama natural teve mais lesões do que o grupo de jogadores que joga em grama sintética. Você pode automaticamente concluir que, bom, isso quer dizer que jogar em grama natural causa mais lesões. Mas não, é muito mais complexo que isso. Você precisa olhar as variáveis desse estudo. Então, por exemplo, a idade do grupo. O grupo que joga apenas na grama natural pode ser mais velho. O número
a idade do jogador que se lesionou no grupo vermelho pode ser mais jovem, as condições climáticas, tipo de chuteira, propensão a contusões, que talvez seja o ponto mais importante. Os jogadores no grupo que jogaram apenas na grama eram mais propensos a ter contusões. Há uma dificuldade muito grande, as variáveis são infinitas. E há uma outra complexidade nessa questão, que refere-se à criação desse grupo de controle. Imagine, então, no futebol profissional, que você vai estabelecer um grupo que vai jogar apenas na grama sintética e outro que vai jogar apenas na grama natural. É impossível fazer isso. É impossível você, por exemplo, pegar esse mesmo grupo, um grupo de 32 jogadores, e dizer metade desse grupo vai jogar apenas na grama sintética. Ou, de uma maneira ainda mais complexa ainda, que é o seguinte: esse grupo vai jogar meio jogo em grama sintética e meio jogo em grama natural. Ou seja, estabelecer um grupo de controle. O grupo de controle é um que se mantém e o outro grupo, por exemplo, é o grupo que você quer fazer o experimento. Então, esse grupo vai jogar exclusivamente em grama sintética. E você tem o outro que você faz as comparações. É impossível fazer isso no futebol profissional. Além disso, esses grupos eles precisam ser muito maiores do que 32 jogadores para diluir as questões específicas de cada indivíduo. Se o seu grupo tem, por exemplo, 5 jogadores, nesse grupo aqui, você tem 5 jogadores entre 23 e 28 anos. E nesse grupo aqui, você tem 23 a 28 anos, exceto por um jogador que tem 42. Isso destrói 20% da sua amostragem, destrói o efeito estatístico, porque a amostragem é muito pequena. Então, você precisa de uma amostragem muito grande por um período muito longo para chegar a alguma conclusão. Esse estudo é muito difícil de ser feito. Então você pega, por exemplo, aí você pode pegar um exemplo de um time, você pode pegar o exemplo do Fluminense de 23, que era um time muito mais velho. E aí, teoricamente, deveria ser mais propenso a ter contusões. A questão dessa análise é que, metodologicamente, a aplicação de toda a sequência científica, com grupo de controle, tamanho da amostragem, é muito complexo, é praticamente impossível, além de todas as variações que nós estamos comentando. Neste caso, é praticamente impossível chegar no consenso. Se você perguntar a um médico, que essencialmente é um cientista, e perguntar há consenso, a resposta técnica será não, não há consenso. Isso não exclui as evidências fortes que garantem que o peso sintético é mais propenso a causar lesões em atletas. Essa evidência está lá. E esse grupo de evidências é muito maior do que aquele que diz que o gramado sintético é menos propenso a contusões. Então, essa questão da discussão é muito pouco compreendida. Você fala, não há consenso, então quer dizer que não se sabe? Não há consenso, quer dizer que metodologicamente é impossível de provar, mas há evidências que sugerem fortemente que a grama sintética causa mais lesões. Bom, e aí tem um outro problema. Um outro argumento de defesa trata-se de um artigo só, que é esse artigo aí que está na tela, a incidência de contusões em gramados artificiais, que é um artigo que foi publicado numa das revistas mais valiosas cientificamente, que é a Lancet, do ano de 2023, e nessa publicação sugere o maior número de contusões em gramas naturais. Mas há uma questão um pouco mais complexa. Esse artigo avalia 1.447 outros estudos. Ele não fez uma pesquisa, ele não foi a campo medir nada. Ele coletou 1.447 estudos e reduziu para 22. Ou seja, mais de 1.400 estudos não serviram para o que eles estavam fazendo. Isso chama-se meta-análises. Bom, os autores que escreveram esse papel, essa publicação, esse artigo, que é muito utilizado pela Leila, já foi comentado por outros jornalistas, diz o seguinte: os autores alertam para a necessidade de cautela na interpretação dos resultados, por algumas razões. Apenas 50% da amostragem era composta por jogadores masculinos profissionais. Além disso, o artigo aponta que jogadores alteram sua forma de jogar no gramado sintético, realizando menos carrinhos e passes mais curtos,
o que pode influenciar na incidência de lesões. O estudo não analisa detalhadamente esse fator. Trata-se de uma limitação significativa. A metodologia do artigo é robusta e, portanto, publicável, mas suas conclusões com essas limitações impedem que ele sirva como argumento definitivo para a defesa do piso sintético. É um ponto importante, é um ponto relevante. Um outro ponto refere-se às certificações entregues pela FIFA. Bom, essas certificações, elas são apenas um instrumento que a FIFA utiliza para dizer que aqueles gramados foram testados. Por outro lado, né, você sabe, a FIFA tem um padrão que segue, que faz essas análises, tem até um relatório, né, Environmental, fala do impacto ambiental, esse aqui, Environmental Impact Study on Artificial Football Turf, que é a grama sintética, fala do impacto ambiental e fala também das metodologias que são utilizadas para testar o gramado. E aí tem um ponto curioso. Aplica-se uma certa metodologia em 3 estudos básicos. Aquele da absorção, ou seja, o quanto a bola quica, que é para medir o impacto, a absorção do impacto, e a questão da torção, que simula os movimentos dos jogadores. Bom, há vários padrões, a energy restitution, a questão da rotação, a questão do impacto, tudo isso a FIFA mede. Acontece que esses estudos, o Rotational Traction Tester, Rotational Traction Tester e o Advanced Artificial Athlete, que é o do kick, eles não simulam a realidade do jogo. Eles têm um índice, mas eles não refletem aquilo que está no jogo, que acontece na realidade. Isso foi provado em 3 artigos científicos. 3 artigos científicos que fizeram a análise dos testes da FIFA e mostraram que os testes da FIFA não representam o que o jogador faz no campo. Por exemplo, o da rotação não é o que o jogador faz. Bom, a variabilidade nas medições provém de 2 fontes principais: inconsistência no gramado e operação manual dos dispositivos. A FIFA utiliza ferramentas manuais para fazer essa medição. E as conclusões são as seguintes: o impacto da absorção manual é significativo. O RTT, que é um dos testes, demonstrou baixa confiabilidade nas medições de torque máximo entre operadores treinados. O AAA, por exemplo, mede força de um intervalo muito curto, 50 milissegundos, e aplica forças que não correspondem às registradas durante os movimentos reais dos atletas. Tudo isso vieram de artigos científicos contestando o que a FIFA usa como teste. Durante os testes de tração rotacional da FIFA, a carga normal aplicada às superfícies é de 26 kPa. Isso é muito inferior às cargas normais de 728 kPa durante chutes e 655 durante movimentos de mudança de direção. Ou seja, o teste da FIFA de 26 kPa é aproximadamente 20 vezes menor do que a realidade do jogador no campo. Ou seja, é uma diferença muito grande e muito, muito relevante. Isso destrói o segundo ponto. Quando você tem estudos científicos, tá, com aquelas dificuldades da criação do grupo de controle, quando você tem estudos científicos que não são muito bem feitos do ponto de vista da medição do impacto das questões relativas à tração do atleta, você pode focar o resto da sua pesquisa na análise qualitativa, que é simplesmente você entrevistar atletas e perguntar: vem cá, o que você acha da grama sintética, do piso sintético? Bom, aí a situação fica até mais complexa. Neste estudo científico, né, que fala a percepção de atletas profissionais com relação ao risco de contusões, os resultados são assustadores. 94% dos jogadores acreditam que o gramado sintético aumenta o risco de lesão. 80% dos jogadores acham que o risco de lesão não traumática sem contato é maior no sintético. 97% relataram maior dor muscular após treinos e jogos. Ou seja, a gente não está falando de uma coisa pequena e relevante, a gente está falando da vasta maioria dos jogadores. 96% dos jogadores sentiram mais dores nas articulações. Ou seja, qualitativamente, o que a gente nota
um número muito mais elevado. E as estatísticas continuam. 90% disseram que a recuperação após jogo é mais demorada. Enfim, o grupo, o conjunto de evidências qualitativas e quantitativas sugerem fortemente que o gramado sintético, de fato, não deveria estar presente numa liga séria. Eu não vou entrar na questão da discussão econômica, a gente pode até falar sobre a discussão econômica em um próximo vídeo, mas na questão do conjunto científico, na questão da dificuldade do consenso, da dificuldade da montagem de uma pesquisa científica com rigor científico que garanta ao médico dizer há consenso, é praticamente impossível. O fato de não haver consenso e dizer não há consenso não quer dizer que não há evidências fortes, maiores do que o outro, mas não há consenso. É esse o ponto. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, espero que eu tenha ajudado. Meu nome é Fabrício Kika, lá do canal Mundo na Bola. Obrigado, Mauro. Muito obrigado ao Fabrício Kika. Faça a inscrição no canal Mundo na Bola. O link está aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. Muito conteúdo de primeira você vai encontrar no canal Mundo na Bola do Fabrício Kika, que você viu aí. Bem, o que eu posso acrescentar depois dessa aula que o professor Kika nos trouxe? Nada mais a dizer, né? Espero que as pessoas tenham prestado atenção no vídeo. E preste atenção no recado da Kraken. A Kraken pode introduzir você nesse mercado da criptomoeda, dos bitcoins. Acesse o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code na tela, tá? E aproveite a promoção da Kraken aqui com o canal. Invista $200 e ganhe $10 em Bitcoin. A Kraken apoia o nosso jornalismo e está conosco mais uma vez. Para você que está vendo esse vídeo cedo nesse sábado até comecinho da tarde, saiba que depois do jogo entre Flamengo e Pirâmide do Egito, teremos live aqui no canal. E eu aguardo, evidentemente, vocês para que nós possamos bater um papo sobre esse jogo que pode levar o Flamengo à final do Mundial de Clubes da FIFA. Quero também convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live. Você participa e concorre à camisa oficial toda segunda-feira no Na Área, que acontece segundas e sextas às 11 da manhã, com a minha participação. E na segunda-feira sempre tem sorteio de camisa oficial. Integrando o Clube de Vantagens da S1 Live, você também pode faturar no bolão e pode mandar mensagem no Superchat sem pagar nada. Todo dia tem live às 11 da manhã no canal S1 Live no YouTube. Participe do Clube de Vantagens e faça a sua inscrição no canal S1 Live no YouTube. Link no primeiro comentário fixado. Também convido você a acessar os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Vá lá e faça a sua inscrição. Lá você encontra o melhor de nossas lives e o clube de membros do canal. Participando, você apoia o nosso jornalismo, tem acesso mais rápido aos nossos vídeos e pode participar da live dos membros, que é um debate que eu faço com membros do canal mensalmente. A de dezembro ainda vai acontecer, então venha participar. Também quero aqui convidar você a acessar os links que estão ali no primeiro comentário fixado para o meu blog no All Sport e também para o nosso parceiro das canecas e camisetas Eu Odeio a Data FIFA. Use 360, o cupom Data FIFA dá desconto para você. E em todo o site, você navegando, está aí o QR Code na sua tela, use o cupom Mauro César para comprar com desconto. É isso, galera. Live depois de Flamengo e Pirâmide nesse sábado. Conto com a sua audiência. Valeu. Saudações.